Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente trabalha o capítulo 7. E o capítulo 7 ele traz exatamente o islamismo, esse nascimento e expansão do Islã. Islã vem de islamismo, islão, subserviência, certo? Vem de muslim, muçulmano, ou seja, aquela religião do povo árabe. Aquela religião que atende todo aquele povão ali da Ásia, da África e parte da Europa. O islamismo já tem se expandido bastante. O islamismo começou no século 8. Foi século 8. Século 7 se projetou, século 8 ele deu sequência, tentando se expandir por toda a Ásia. O Maomé recebeu uma missão de unificar o povo árabe. Pra você ter uma ideia, o povo árabe era politeísta. Politeísta, vivia do comércio, vivia da criação de ovelhas, vivia do pastoreio, e era um povo extremamente diversificado. Era um povo que vivia em constantes guerras. Até que Maomé recebeu um chamado de Alá e teve uma missão que foi exatamente de unificar o povo árabe. Transformar o povo árabe de politeísta em monoteísta. Vendo aqui o livro, na página 93, a gente vai perceber, olha, nascimento e expansão do Islã, formação do islamismo, a revelação de Alá, quando Alá recebeu a missão de organizar no aspecto monoteísta o povo árabe, a ascensão de Maomé, que Maomé morava na cidade de Meca, foi expulso para Medina. Lá em Medina, ele então resolveu desenvolver o islamismo no seu rumo de monoteísmo, ou seja, no único Deus que é Alá. Aí tem a sucessão do profeta o profeta Maomé. Sociedade, cultura, diversidade econômica e o apogeu da cultura islâmica. Ou seja, o capítulo 7, ele fala exatamente sobre o povo islâmico, sobre o povo muçulmano. Então a gente vai aqui conversar gradativamente sobre a evolução desse povo, sobre o crescimento do islamismo. Hoje você sabe que o islamismo está em todo canto do mundo. Em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, no Brasil, na América. Onde você imaginar, tem gente que pratica o islamismo. Islâmico, muçulmano, da mesma coisa. Nem todo árabe é muçulmano, certo? Ou seja, existem árabes que são cristãos, muito pouco. Existem árabes que são budistas, que seguem outras religiões e não seguem o islamismo. Então vejamos. Império Islâmico ou Império Muçulmano? Esse povo árabe sempre viveu na Península Arábica, ali pela região desértica. Ele que era um povo semita, e são povos semitas, ou seja, são povos que vivem na Península Arábica, e eles sempre tiveram uma crença teocrática, sempre tiveram um governo teocrático. Aí eu quero só lembrar o que é um governo teocrático. Teocracia é um mesclado entre política e religião. Então o que seria um governo teocrático? Seria aquele governo que teria o mesmo chefe de governo sendo chefe do Estado e chefe da religião. Ou seja, o governante ele teria as duas funções, de governar a parte política e de governar a parte religiosa. Isso é um governo teocrático. Ou seja, eles eram nômades, viviam no deserto, e vez por outra se encontravam no oásis, que é aquele pontinho do deserto, onde tem água, onde proporciona condição de vida para esse pessoal. Então vejamos, Maomé, ele nasceu em 570, morreu em 632. Comerciante, abastado. Ele é casado com uma viúva bastante abastada, bastante rica, a Cadira. Então casado, vivia tranquilo, o nome dele original era Muhammad. Então de repente, em 632 aproximadamente, ele recebeu a revelação chamada, o chamado de Alá. Surgiu o anjo Gabriel, no momento de iluminação, e o anjo Gabriel falou para ele que ele seria o responsável para unificar o povo árabe. Ele seria o responsável para transformar o povo árabe de politeísta em monoteísta.
comércio daquela região era todo ele voltado para o consumo do ideal politeísta, de vários deuses. E a função dele era transformar o politeísmo no monoteísmo. Ele vivia em Meca, o centro do mundo árabe, Meca no Irã. Então, lá em Meca, ele começou então a tentar convencer os comerciantes que viviam do comércio politeísta a ser monoteísta. Automaticamente, uma cidade que vivia do comércio da religião, como é que vai transformar-se em monoteísta, politeísta e monoteísta? Sem sentido. Que foi que esses caras fizeram, os Coraixitas. Coraixitas eram comerciantes da cidade de Meca. Os Coraixitas, então, expulsaram Maomé da cidade de Meca. Ele sai de Meca para Medina. Lá em Medina, outra cidade próxima, ele sentou, fez uma reflexão e encontrou uma maneira de começar a catequizar, de transformar o povo de Medina a ser monoteísta como ele. Lá em Meca tinha uma cidade, um centro, chamado Kaaba. Kaaba é uma espécie de um santuário, onde todo mundo se encontrava, todo o povo que era muçulmano se encontrava lá. Então, o Maomé foi expulso de Meca para Medina. Lá em Medina, essa expulsão recebe o nome de Hégira, no ano 622. Foi expulso de Meca para Medina. Lá em Medina, ele começou então a traçar as ideias de como ia conseguir transformar esse povo em monoteísta. Então escreveu o seu livro, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, também chamado de Islã. O Deus era o Alá, o profeta Maomé, e com 5 princípios religiosos, onde nesses princípios eles iam defender a ideia de transformar o povo árabe em monoteísta, ok? Então lá em Medina ele formou o exército dele, convenceu o povo a seguir a ideia dele, defendeu a tese de a Guerra Santa. O que era a Guerra Santa? Era conquistar o povo árabe, à força, esse povo se transformar de politeísta em monoteísta. Então começou. A primeira cidade que eles invadiram foi Meca, de onde o Maomé foi expulso em 622. Então conquistou Meca e impôs o monoteísmo para o povo muçulmano. Então, de repente, o povo agora passa a praticar as ideias do islamismo. Vê aqui os princípios do islamismo. São 5 princípios. Primeiro, dar esmola aos necessitados. Mas o Alcorão diz assim: se você tiver condição de dar esmola. Ir uma vez a Meca, Meca que fica no Irã. Você tem que ir uma vez a Meca na vida, se tiver condição. Se não tiver, tudo bem. 5 orações diárias, todo dia, às 18 horas, onde você estiver, você sendo muçulmano, você agacha e em direção à Meca, lá da Ásia, você faz 5 orações. Jejum religioso, que é o Ramadã, que é mais ou menos no mês de abril. Eles têm o Ramadã, passa o dia em jejum e à noite faz uma ceia, um jantar bem completo. E vários outros princípios, como não comer carne de porco, como não praticar jogos de azar, roubar nem pensar, certo? Não praticar a poligamia. Ou seja, esses eram os princípios da religião muçulmana, criada por Maomé. Ele que foi expulso de Meca, foi para Medina. Lá em Medina, chamado a cidade do profeta, foi onde o Maomé começou a meditar e escreveu o seu livro, o livro dos muçulmanos, o livro dos islâmicos, que é exatamente o Alcorão. No Alcorão você encontra todos os princípios da religião islâmica, que você pode e o que não pode fazer. Desde cedo, as crianças elas começam a ler, começam a entender o Alcorão e passam a segui-lo de forma bem precisa, de forma um pouco radical. É tanto que os grupos que seguem o Maomé, tem um grupo chamado xiita, que é um grupo mais radical, e tem um grupo chamado sunita, que é um grupo mais coerente. Então eu quero que você dê uma lida nesse capítulo 7, resolva as questões dele, e quando for segunda-feira, a gente então dissipa todas as dúvidas que você possa ter desse capítulo 7, que é exatamente o islamismo e sua expansão, comandado por Maomé, sobre a proteção de Deus Alá. Ok? Resolva essas questões, leia o capítulo, você marca no livro lá alguma ideia, alguma parte que você não entendeu, para a gente discipar na segunda-feira. Agora tem que resolver as questões, porque do contrário você não vai ter nenhuma dúvida. Se você não resolver as questões, se você não ler o capítulo, como é que você pode ter alguma dúvida? Então segunda-feira a gente dissipa todas as dúvidas desse capítulo, ok?
Um abraço, foi um prazer enorme. Fiquem com Deus. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.